tomou água? Se não tomou, tome, tá? Vamos revisar nexo de causalidade agora, relação de causalidade. Vamos lá. Vamos revisar com causas. Vamos, não tem jeito não. Isso aqui é a parte que, se cair para vocês, é uma das partes mais difíceis. Se o examinador cobrar, vocês sabem, tá? Então aqui a gente vai falar de nexo ou relação. Nossa, mas essa letra aqui tem hora que ela fica uma maravilha. Nexo ou relação de causalidade. E com causas. Eu não sei. Acho que eu vou tentar fazer em cima assim. Com causas. A gente estudou que com causas a gente tem principalmente 3, né? Dentro de cada um a gente tem 3. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem 2 momentos para elas acontecerem. E dentro desses momentos a gente tem 3 fases, tá? Então, as concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Ok. Na aula que a gente trabalhou isso aqui, eu lembro que a Tatiane até fez uma sacada boa e ela perguntou o seguinte: Amanda, se todas as causas absolutamente independentes quebram o nexo de causalidade, eu tenho que saber a diferenciação entre elas? É bom, porque se cobrar, você responde com tranquilidade, tá? Então aqui, as concausas absolutamente independentes, elas quebram ou rompem o nexo causal, tá? Por quê? Porque em que pese elas acontecerem, elas não vão ter nada a ver com o resultado, tá? Não vai ser por causa dessas causas absolutamente independentes que o resultado naturalístico vai acontecer. Então, sempre que uma causa for absolutamente independente, não importa se ela vai ser pré-existente, concomitante ou superveniente à causa que gerou o resultado, tá? Sempre vai ocorrer a quebra do nexo. Então, aqui vocês precisam saber só que tem os momentos, tá? Mas a consequência jurídica vai ser a mesma. Então, temos as pré-existentes, as concomitantes e as supervenientes. Todas elas têm a ruptura do nexo causal. Então, em nenhum momento, o agente que praticou essas causas vai responder pelo resultado. Então, em todas as situações, o agente responde por alguma coisa, mas responde pelo quê? Responde pelos atos já praticados independentemente do resultado. E aqui, o que a gente tem que analisar principalmente? Ele vai responder pelos atos praticados a depender do dolo ou da culpa. Ele responde pelos atos praticados que ele quis praticar, sempre analisando o resultado que ele quis atingir, tá? Então, sempre responde pelos atos já praticados. Sempre, nas causas absolutamente independentes. Agora, o problema está nas relativamente independentes, tá? Nelas, em umas situações, há quebra do nexo, em outras, não há quebra do nexo causal. Então, da mesma forma, a gente tem as pré
pré-existentes, as concomitantes e as supervenientes. Beleza. E aí, a gente precisa lembrar daquele esqueminha que eu deixei do roteiro para vocês. Lembra aquele quadro? Ele facilita bem. Então, nas relativamente independentes, a pré-existente e a concomitante, eu posso colocar as duas no mesmo bloco, porque as duas vão acontecer a mesma consequência jurídica, tá? Nas duas, pelo fato de ter relação com o resultado, ter contribuído com o resultado, nas duas o agente responde pelo resultado. Em ambas. Por quê? Porque se eu tirar a conduta desses agentes, o resultado no final não acontece da mesma forma, dá alguma alteração, tá? Então, nessas duas situações, o agente responde pelo resultado, tá? Relativamente independente, pré-existente e concomitante, a consequência é a mesma. Nas supervenientes, eu vou ter que analisar se a concausa que eu estou analisando por si só geraria o resultado ou se por si só não geraria o resultado. E aqui é a única parte dessa matéria que a lei nos ajuda, porque o resto é só doutrina. Então, se a minha concausa relativamente independente, superveniente, por si só, gerar o resultado sozinha, a outra causa que não é do meu agente que eu estou analisando, sozinha gerar o resultado, quer dizer que a conduta do meu agente não foi suficiente para alterar a situação, né? Se a outra causa sozinha já provocaria o resultado morte, por exemplo, então o meu agente, ele vai responder só pelos atos praticados. Então, responde pelos atos praticados, sempre lembrando o que ele queria fazer. Agora, se eu analiso a conduta e se eu excluir a conduta do meu agente, mesmo que a conduta dele seja posterior à causa que causou a morte, seja posterior, e se eu alterar, tirar a conduta dele e o resultado modificar, quer dizer que por si só, a conduta anterior não geraria o resultado. Então, a conduta do meu agente foi relevante para acontecer o resultado da forma que aconteceu. Então, por esse motivo, o meu agente responde pelo resultado. Responde pelo resultado. Ok? Então tá, acho que esse esqueminha ficou bom pra gente poder lembrar das concausas. A parte que a gente precisaria analisar seria, do nexo, seria as concausas, tá? Então, revisamos conduta, resultado, nexo. Aí a gente tem o esquema da conduta, esquema do resultado, esquema do nexo. E agora temos a tipicidade. Tipicidade é a coisinha mais simples do mundo para a gente poder analisar. Temos que lembrar, principalmente, que tem duas formas de tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material, tá? A tipicidade formal tem uma palavrinha que eu sempre utilizo para vocês lembrarem. É uma palavrinha mágica. Subsunção. É um encaixe perfeito, lembra de eu utilizar esse exemplozinho? É o encaixe da conduta ou do fato à lei. Eu analiso a conduta praticada pelo meu agente e a conduta dele se encaixa perfeitamente ao que a lei diz que é crime. Então, vamos supor, a gente pega uma senhora que foi lá no supermercado, eu já dei esse exemplo em todas as aulas, foi lá no supermercado e subtraiu uma coisa alheia, móvel do supermercado. A conduta dela
encaixou perfeitamente ao que o meu artigo 155 fala ao definir o crime de furto, tá? Beleza. Então, essa conduta dela tem tipicidade formal. Em contrapartida, a minha tipicidade material, eu analiso o conteúdo, a violação do bem jurídico. A conduta daquela pessoa, ainda que prevista no artigo de lei, lesionou o bem jurídico de uma forma tão grave que eu preciso utilizar o direito penal, a última ratio, a última ferramenta de proteção para sanar aquela conduta, a gente vai analisar. E aqui eu tô falando principalmente do princípio da... A Luciana odeia esse princípio, mas na hora que cai ela acerta tudo. Princípio da insignificância. A conduta daquela senhorzinha ao subtrair uma coisa alheia móvel do supermercado se encaixou perfeitamente ao que o artigo 155 fala. Só que ela subtraiu um sabonete, que custa R$2. É necessário mover toda a máquina estatal, mover a Polícia Civil para investigar, mover o MP para denunciar, mover os advogados para fazer defesa, mover o juiz para sentenciar, para no final ele falar assim: não, eu não vou te penalizar, porque a sua conduta foi muito insignificante, foi muito ínfima, foi muito pequena. Então a gente analisa isso na tipicidade material. Se aquela conduta, ela lesionou, ela feriu, ela machucou o bem jurídico de uma forma tão grave que é justificável utilizar o direito penal ou não, ok? Então é isso que a gente tem que lembrar em tipicidade, tá? Beleza. Depois, aqui a gente concluiu o fato típico, tá? Depois que a gente falou de fato típico, a gente diferenciou tipo penal doloso e tipo penal culposo. E quando a gente fala de tipo penal e nesse ponto, a gente está analisando elemento subjetivo do tipo, que é a vontade, o que a pessoa sentiu, tá? O dolo, ele é definido para nós, e por favor, gente, é dolo e não dolo. Não me faz meu ouvido chorar de tristeza, não. O dolo, ele está previsto no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, tá? E eu defino o dolo principalmente com duas palavrinhas mágicas: consciência e vontade. Toda pessoa, quando ela vai praticar uma conduta a título doloso, ela tem que ter consciência, noção, saber o que ela está fazendo e vontade. Vontade na conduta e vontade no resultado. Ela tem que querer aquilo, tá? Só que lá no artigo 18, ele utiliza dois verbos para nós quando ele vai definir conduta. Ele utiliza o verbo aquele que quis ou aquele que assumiu o risco de. E quando ele faz isso, ele está classificando duas espécies de dolo para nós: o dolo direto e o dolo eventual, tá? O dolo direto, ele se subdivide em graus, em hierarquia. Igual eu falei para vocês, quando você estuda para delegado de polícia, magistratura e Ministério Público, você vai primeiro grau do dolo, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Como esse concurso de vocês é para polícia penal, a gente vai estudar primeiro e segundo grau. Então, dolo direto de primeiro grau é quando o agente, ele quis a conduta, tá? Quis a conduta e quis o resultado, beleza? Então, não é essa cor que eu quero, não. Isso. Vamos lá. Quando eu falo de dolo direto, eu tô falando que o agente quis a conduta e quis o resultado, tá? Ele tinha noção de tudo o que ia acontecer da conduta para chegar no resultado, tá? O exemplo que a gente deu, os exemplos que a gente dá são sempre muito terríveis. O exemplo que eu dei foi Luciana, lembram? Grávida. E eu quero matar
a Luciana e o feto que ela carrega. Eu quero matar os dois. E a minha conduta escolhida foi faca no ventre da Luciana. Eu tinha consciência e tinha vontade de matar a Luciana e matar o feto. Então, eu escolhi uma região do corpo que eu ia atingir os dois resultados. Beleza. Diferente do dolo de segundo grau. O dolo de segundo grau, ele é mais terrível porque ele é também chamado de dolo de consequências necessárias. Eu quero a conduta. E sei que a forma que eu escolhi praticar aquela conduta vai ter um resultado acessório inevitável. E ainda assim eu pratico a conduta mesmo assim. Então, eu tenho consciência e vontade, dolo em relação à minha conduta e a um resultado. Mas eu sei que se eu praticar daquele jeito, outro resultado vai acontecer. Então, é o resultado direto, ao primeiro resultado eu tenho dolo direto. As consequências necessárias eu tenho dolo direto de segundo grau. E o exemplo que a gente deu foi... Quem que tava no avião, que eu não lembro? Acho que era a Moniquinha. Moniquinha estava no avião e eu queria matá-la. Para matá-la, eu coloco uma bomba no avião. E sei que o avião vai estar com 60 tripulantes. E eu sei que quando a minha bomba estourar, vai matar a Moniquinha e os 60 tripulantes, tá? Então, em relação à Moniquinha, eu tinha dolo direto de primeiro grau. Em relação aos 60 tripulantes, eu tinha dolo direto de segundo grau. Porque eu sabia que com a minha conduta ia ter a consequência necessária de matar os 60 tripulantes e ainda assim eu quis. Beleza? Então essa é a diferença de dolo direto. Então tá. Agora, eu quis. O dolo eventual, diferente do dolo direto, eu não quis, mas eu assumi o risco de ocorrer. Lembra do exemplo que a gente deu? Como que era o nome, gente? Do Douglas, que era um motorista foda, era alguma coisa assim que a gente colocou, né? O Douglas. Quando ele contou pra nós que praticou racha. E nesse racha, ele ganhou. O racha, não bateu o carro, beleza. Então, ele era um motorista foda. Só que quando o Douglas estava praticando o racha, ele estava praticando o racha na área escolar. Com um outro rapaz. Um racha na área escolar. E em horário escolar também. Então, ele sabia que se a quilometragem ali, limite, fosse 40 km por hora, porque lá era uma área escolar, e na prática do racha eles estivessem a 120 km por hora, se uma criança saísse da escola correndo no meio da rua, ele não ia conseguir parar o carro, tá? Hora nenhuma, a intenção dele ao praticar o racha e colocar 120 km por hora no carro, numa área que era 40, hora nenhuma o objetivo dele era causar o resultado morte de alguma criança. Porque se fosse, ele responderia a título de dolo. Mas, enquanto ele estava chegando perto da escola, uma criancinha veio, uma menininha loirinha de Maria Chiquinha, assim, com lancheirinha, vem e atravessa na frente do carro, ele não consegue parar, atropela e mata essa criança. Ele vai responder por homicídio? Vai. Vai ser homicídio doloso? Vai. Amanda, mas ele não quis o resultado. Tá, mas ele assumiu o risco de produzi-lo. Porque quando ele praticou racha lá perto da escola, ele sabia muito bem que uma criança poderia sair correndo na frente do carro. Tanto é que a velocidade máxima permitida era 40 km por hora. E ainda assim, ele o fez. Só que ele o fez pensando que ele ia conseguir. Ele ia conseguir fazer aquele racha e ele ia conseguir praticar aquela conduta. Mas ainda assim ele assumiu o risco de produzir. Outro exemplo.
Acho que foi o colega da Marcela, cunhado da Marcela, eu não sei o nome dele, mas o cunhado da Marcela, ele tinha o costume de jogar pedras nos carros que passavam na rodovia, né? E ele sabia que essas pedras poderiam causar dano nos carros. E ainda assim, ele assumiu o risco de produzir. Era possível que uma pedra atingisse o carro e causava dano? Era. Era previsível? Era. Ele queria esse dano no final? Não. Mas a partir do momento que ele sabia que era possível, que era previsível, ele ainda continuou fazendo, concorda comigo que ao jogar as pedras ele assumiu o risco de produzir o resultado? Então, se tiver gerado algum dano, ele vai responder pelo dano a título de dolo eventual. Ok? Beleza. Então, a gente acabou de revisar os tipos dolosos ou dolosos. Além do tipo doloso, que é a regra, e a gente nunca pode esquecer disso aqui, o tipo doloso é a regra do nosso Código Penal, a gente tem exceção, que são os tipos culposos. Tipo culposo é sempre a exceção. Amanda, por que é exceção? Porque você só vai poder falar que alguém praticou um crime a título de culpa e vai responder a título de culpa se o artigo de lei trouxer que é punível a título culposo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver nos crimes culposos são os seus requisitos, tá? Então, o primeiro requisito do tipo culposo seria a voluntariedade. A pessoa, ela tem voluntariedade quanto à conduta. Amanda, quanto ao resultado, não? Não, porque se eu falar que ela tem consciência e voluntariedade quanto ao resultado, ela vai estar praticando o crime a título de dolo e não a título de culpa. Então, ela tem consciência e vontade quanto à conduta. Consciência e vontade. Quanto ao resultado, o resultado só acontece por uma ausência de cuidado. A pessoa nunca quis o resultado, mas pelo fato dela ter sido descuidada, o resultado veio acontecer, tá? Outro elemento dos crimes culposos seria a inobservância do dever objetivo de cuidado. A pessoa deveria ter tido mais zelo e não teve. Amanda, como que eu posso falar isso de todo mundo? Você pega um homem médio como exemplo. Uma pessoa comum, qualquer pessoa, colocaria uma faca na mão de uma criança de 2 anos e sairia para lá? Deixaria de observar? Primeiro, não deixaria ela pegar a faca. Segundo, se deixasse ela pegar a faca, não sairia de perto. Então, uma pessoa que faz isso, deixa uma criança pegar uma faca e sai de perto, ela não está inobservando o dever de cuidado? Então, seria nessas situações, tá? Inobservância do dever objetivo de cuidado. E o resultado tem que ser previsível. Qualquer pessoa que analisa aquela situação consegue concluir que tem o risco de dar merda, tá? Então, previsibilidade do resultado. Qualquer pessoa que olhe de fora tem que ter condição de falar, nossa senhora, esse trem vai dar ruim, ok? Então, esses são os 3 requisitos. Além dos requisitos, nos crimes culposos, a gente tem que analisar os tipos, tá? São 3 tipos principais: imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é uma prática mediante ação, tá? A pessoa age de forma descuidada. Então, essa é a definição de imprudência. Age de uma forma descuidada e gera um perigo com sua ação. Isso aqui a gente vê muito em direção de veículo automotor. Então, vamos lá. Pista que tem muitas curvas, então a quilometragem permitida é 80 km por hora. Acontece um acidente e a perícia atesta que a pessoa do acidente estava a 200 km por hora. Concordam comigo que ao colocar 200 km por hora numa pista de 80, a pessoa foi no mínimo descuidada?
Então, ela agiu de uma forma descuidada, então ela foi imprudente. Ao contrário, a gente vê na questão da negligência. A negligência, ela é um não agir. Então, a negligência, ela sempre vem de uma não ação. A pessoa deixa de agir no momento que ela deveria agir. Então, ela é negligente. Então, por exemplo, o exemplo que a doutrina dá é: vamos supor que eu vou pegar a estrada amanhã. Vou pegar a estrada amanhã de Brasília para Minas. E mesmo sabendo que eu vou pegar a estrada, eu não verifico água, óleo, pneus. Eu não calibro meus pneus. Eu não vejo se tem água suficiente. Eu não dou uma olhadinha no óleo do meu carro e ainda assim eu pego estrada. Se no meio do caminho meu pneu estoura pelo fato de estar muito vazio e eu não ter enchido antes, pode ser que se eu causar algum resultado, eu possa responder a título de culpa pelo fato de eu ter sido negligente. E eu sei que já extrapolou os 30 minutos, mas só pra gente fechar esse aqui, em perícia você sempre vai lembrar do perito. A imperícia só ocorre quando a pessoa está vinculada à profissão. Então, é inobservância de técnica. Aqui, a pessoa, ela sabe que para fazer aquela conduta que ela está fazendo, ela precisava ser técnica, ter conhecimento técnico para aquilo e ela não tem. E ainda assim, ela mete a cara e faz. A gente deu um exemplo da Ellen. A Ellen não é nada de enfermagem, não é técnica, não é enfermeira, muito menos médica. Passa mal alguém dentro da sala e ela se sente no direito de tentar manobras de ressuscitação mesmo não sendo da área da saúde. E quebra a costela da pessoa, perfura o pulmão e mata. Ela teve vontade de matar? A princípio não, com os elementos que eu te dei não. Mas concorda comigo que ela praticou uma conduta que só um profissional da saúde deveria ter praticado? E ainda assim ela meteu a cara e fez? Então ela responde pelo resultado a título de culpa na modalidade de imperícia, porque ela não era da área e pegou e fez a conduta, tá? Então vamos quebrar esse bloco aqui pra gente falar de dolo eventual e culpa consciente, belezinha?